volta com Mais Saúde, hoje falando sobre prevenção ao câncer de pele. E a gente está aqui em ótima companhia com Poliana Maia, que é dermatologista em São João del Rei e também atende toda a nossa microrregião. E a gente estava falando no bloco anterior sobre os tipos de câncer ligados à pele. E agora a gente vai falar nesse bloco um pouco sobre esses sinais, né, Poliana? Acho que é importante a gente falar um pouco disso, enfatizar bastante para o pessoal de casa. Como que a gente percebe que está em alguma coisa errada na nossa pele? Toda vez que você perceber que você tem uma pintinha nova que apareceu, você tem que acompanhar. Uma lesãozinha que não cicatriza, gente, fica atento. Lesão não cicatriza, que sangra, que dá aquela casquinha, sai casquinha todo dia, paciente falando. Ah, eu tô com uma lesãozinha. Lesão áspera também, quando você passa a mão você sente áspero, dá muito no nariz, aqui na face. Então, tudo aquilo que você não tinha e de repente você adquiriu. E que você percebe sinais de coceira, de dor, de sangramento. Gente, fica atento, não deixa evoluir, não deixa crescer, não deixa virar uma coisa pior. Porque apesar de eu ter explicado que eles não se espalham, né, que eles não dão metástase, a maioria deles, mas eles podem crescer de uma maneira que eles pegam estruturas ao lado e prejudica. Um câncer no nariz, se ele cresce demais, imagina você tirar esse câncerzinho do nariz, prejudica, fica uma estética feia. Eu já atendi vários pacientes com câncer aqui perto dos olhos. Se atinge o globo ocular, você tem que prejudica os olhos, aí já tem que entrar numa outra área. Então, assim, fica atento ao sinal. Deu alguma coisinha alterada, procura o médico especialista e vamos procurar saber o que é. Poliana, a gente recebeu uma pergunta muito ligada à estética, né? Vamos dizer assim. Foi no primeiro bloco, eu não estou lembrando agora, não lembro sim, desculpa, anotei aqui. Ela se chama Marta, ela é do Jardim Paulo Campos. Obrigada, um super abraço para você. Ela está querendo saber sobre manchas, ela queria necessariamente saber sobre retirada de manchas. A gente vai falar desse tema ainda, a gente vai trazer, né, Poliana? A gente vai voltar aqui com esse tema. Mas ela quer saber, por exemplo, de manchas. E, por exemplo, se eu tenho uma mancha maior, uma mancha de uma tonalidade diferente, ela também pode ser um sinal? Pode. Com certeza. A maior parte das pessoas que tem... O sol, ele pode causar principalmente aquela melanose solar. O que é melanose solar? Eles falam que é a mancha de velho. Eles brincam, essa aí é mancha de velho. São aquelas manchas escuras que dão nos braços dos indivíduos mais idosos. Elas podem ser escuras, como tem algumas pessoas que conseguem ter também aquelas clarinhas, umas bolinhas sem cor, bem branquinha, na verdade. Então, a maior parte delas são melanose solar. Mas o melanoma, que é aquele câncer ruim que eu falei, que espalha, a maior parte deles é de cor negra, enegrecidos, são hiperpigmentados, são escuros. Então, apareceu manchinha em algum lugar, ficar atento. Em relação às manchas de face, que são os melasmas, né, já é outro tipo de mancha, que pioram muito com a luz solar, né, com os raios ultravioletas, a gente tem que enfatizar sempre de usar o protetor solar, né? Tanto para impedir, depois quando a gente falar sobre esse tema, eu falo mais sobre o tratamento das manchas, dos melasmas, mas vamos só priorizar mesmo o protetor como fator de proteção e de ajudar a não piorar esses tipos de manchas, né? A gente recebeu uma pergunta também ligada a essa questão dos protetores solares. É a Maria do Centro. Ela quer saber o seguinte, se tem algum protetor que seja, vamos dizer assim, o melhor. Ela está pensando em marcas, aqui é mais complicado a gente falar de marcas, Maria. Mas existem fatores importantes, mais usados? Existem. Eu acho que o mais importante é você encontrar um protetor que fique bem com a sua pele. E não necessariamente o que ficou bem para você vai ficar bem para mim. Porque às vezes o que ficou oleoso para você não fica para mim, o que fica para mim não fica para você. Então ela tem que fique legal com a pele dela. Ela tem que encontrar um protetor que tenha no mínimo fator 30. Chega muita gente lá, estou usando esse aqui que é fator 15. Não, gente, fator 15 não é bom. Tem que ser no mínimo fator 30. Esse fator 30 é o quê? É aquele fator que te protege contra aqueles raios, que são de 10 da manhã às 4 da tarde, principalmente, que causam câncer de pele. E se você conseguir reparar no protetor, ele vai ter também um PPD. O que seria esse PPD? PPD é aquele fator de proteção contra os raios UVA, que é aquele que tem desde a hora que o sol nasce até a hora que o sol vai embora. Então, ele teria que ser no mínimo, teria que ser, coisa que hoje em dia não são todos que têm, no mínimo metade do fator do UVB. Então, se a gente tem um fator de proteção fator 30, um protetor com fator 30, teria que ter um PPD no mínimo 15, para proteger tanto dos raios UVA quanto os raios UVB. E aí, por exemplo, a gente está falando dessa questão de sintomas, né, de perceber alguma coisa de estranho na gente, né, de diferente. Existe algum tipo de autoexame? Existe.
Primeiro é ficar sempre atento a todas as suas pintinhas, a todas as suas manchinhas e ficar sempre de olho, apareceu uma nova, não apareceu, como que ela tá, ela evoluiu. E a gente tem uma regrinha que a gente fala que é o ABCDE, da pele, da dermatologia, dos cancerzinhos de pele. Como assim? O A. Então vamos imaginar uma pintinha. O que seria o A? Seria a assimetria. Então pega uma pinta, a sua pinta, divida ela no meio, passa uma régua no meio e compare um lado com o outro. Um lado é muito diferente do outro, ou seja, elas são assimétricas, aí a gente tem que ficar atento, já é uma coisa mais estranha. A letra A. Letra B, bordas irregulares. Ela é uma pintinha mais ou menos regular, redondinha, mais triangular, mais quadradinha, ou ela é uma pinta que ela tá cheia de zigue-zague, vai e vem? Tá estranha. Então, bordas irregulares, a letra é vermelho também. C, cor. Ela é uma pintinha toda marronzinha ou até mais escurinha, ou ela é uma pintinha que tem marrom claro, marrom escuro, preto e branco tudo junto? Então, várias tonalidades, ficar atento. E D, diâmetro, ou seja, de um lado da pinta até o outro, quando é maior do que 6 milímetros, a gente também tem que ficar atento e ficar de olho. A letra E é a evolução. Ficar sempre de olho na sua pinta, como que ela está evoluindo. Ela melhorou, ela tá ficando com cor diferente, ela tá ficando mais assimétrica, ela tá ficando com bordas irregulares. Então, é essa evolução da pintinha. Então, esse é o autoexame que eu indico para todo mundo fazer em casa, para ficar sempre atento às pintinhas e a tudo que tiver na pele, né? Ou seja, tem jeito de se cuidar, de se prevenir e também, né, de fazer esse autoexame com, né, todo dia lá no seu espelho, todo mundo dá uma consultada mesmo, né? Hoje em dia todo mundo está muito refém dele, né? Volta e meia a gente vai dar uma conferida lá, então vamos lá fazer esse autoexame, se prevenir, né? Vamos falar um pouco sobre a questão da idade, né? Por exemplo, o câncer de pele ele vai crescer, vai ter, vamos dizer assim, mais probabilidade de acontecer em pessoas mais velhas ou ele atinge também, por exemplo, até crianças, gente mais jovem? Por ele ter como causa, a principal causa, a exposição solar, da acumulação dos raios ultravioletas na pele da gente, ele é muito mais frequente conforme maior a idade. Então, por isso que a gente vê pacientes, maioria de 60 e poucos anos, 70 anos, 80 anos. Por quê? Tem 60 e poucos, 70, 80 anos que o sol está atingindo a pele, está acumulando e causando alterações no DNA. Aos pouquinhos ele vai lá, cada vez que ele vai, ele altera um pouquinho. Agora, vou te falar que não tem em criança? Não, tem. Mas é bem mais raro. É bem mais raro. Então, assim, surgiu uma pintinha nova, vamos ficar de olho. Surgiu uma lesãozinha nova, vamos ficar de olho. Aumentou de tamanho, fica de olho. Não que não tenha, mas é mais raro. Até porque o melanoma, que é aquele grave que eu expliquei agora há pouco, ele é o câncer mais agressivo em jovem. Então, de todos os cânceres que a gente tem, o mais agressivo é o melanoma, em jovem, tá? Então, assim, é difícil dar, mas quando acontece, pode ser agressivo esse tipo, que é o melanoma. Então, vamos ficar atento. Até nas criancinhas, vamos ficar de olho nelas. Certo, Poliana, nosso programa está caminhando para o fim, mas antes da gente terminar, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa, se possível, claro, a relação que existe hoje entre a dermatologia e a oncologia. Vamos supor, teve um caso, chegou ao seu consultório, uma pessoa foi diagnosticada com câncer. Como que é essa relação? É uma relação, vamos dizer assim, tranquila, esse desdobramento do cuidado da doença? É muito difícil você falar para um paciente que ele está com algum câncer, independente de ser esse vaso celular, que é o mais simples, ou até o melanoma. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter uma maneira correta de falar com o paciente, tem que explicar muito bem explicado, porque isso é muito confuso na cabeça das pessoas em geral. Então, se for um tipo vaso celular e o espino celular, que são aqueles mais simples, que eu falei que é mais difícil de espalhar, você tira com uma margem, ou seja, de um tamanho que você tirou toda a lesão, inclusive um pouquinho de cada lado. Se você tirou e no resultado da biópsia, ou seja, no resultado depois do material analisado, se falar que retirou tudo, a gente considera curado. A gente acompanha depois na pele do paciente de 6 em 6, 4 em 4 meses, mas a gente considera o paciente curado. Agora, não precisa encaminhar para oncologista, não precisa, é só acompanhar com o dermatologista mesmo. Agora, se for o melanoma, aí já é um pouquinho mais complicado, porque dependendo do tipo,
que vier no resultado da biópsia, a gente tem que ampliar a margem, aumentar a parte que tirou, tirar um pouquinho a mais. Às vezes é necessário uma quimioterapia, uma radioterapia. Então, nesses casos, a gente encaminha para um oncologista. Então, não é todo o câncer de pele que vai para o oncologista. Às vezes, a gente diagnostica no consultório, tira no consultório e trata no consultório. E sempre orientando depois os cuidados posteriores, do acompanhamento, do retorno sempre com o médico. Então é isso, é bem tranquilo, não é nada de bicho de 7 cabeças, vamos prevenir, vamos usar o protetor solar, não tem desculpa. Tá certo, Poliana. Nosso programa está chegando ao fim, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Mais Saúde e te desejar muito sucesso na sua profissão. Obrigada. Querendo voltar, Mais Saúde todo seu. Com certeza, obrigada a todo mundo. Lembro você aí de casa que o nosso programa é reprisado todas as sextas-feiras, às 10h40 da manhã. Agora o horário está um pouquinho diferente. E também, se você quer conferir esse programa, né, na plataforma do YouTube, é super simples. É só ir lá no www.tvcamposdeminas.com.br, Mais Saúde/ano 2016. Vai lá que você vai conferir esse programa e todos os outros dessa temporada 2016. Eu gostaria de fazer uma série de agradecimentos, é super rápido. Eu gostaria de agradecer muito ao pessoal da Bela Grife, que patrocina o programa Mais Saúde, e também desejar a eles muita sorte agora, né, nessa nova empreitada. A inauguração foi hoje. Muito obrigada, meninas. Roberta, muito sucesso aí para vocês. E também mandar uns abraços aqui para algumas pessoas que têm me parado na rua, sugerido pautas e falando que estão ligadinhas aqui no programa. Primeiro, eu gostaria muito de mandar um beijo para a dona Idalina, do Solar da Serra. Ela está sempre ligada ao Mais Saúde. Também gostaria de mandar um beijo para Renata, que é lá do Tijuca, é sua filhinha também. A Maria, beijinho para vocês, muito obrigada por assistirem o programa. E também para alguns amigos também que sempre me dão pautas. Bartolomeu Dias, que está sempre lá na fanpage, mandando assuntos que gostariam que fossem tratados aqui. E o Lucas Cunha. Muito obrigada pela participação de vocês e por esse carinho todo. Então, é isso. Daqui a uns dias a gente tem um novo encontro, eu vou esperar você. Foi ótimo, boa noite e até lá.